Tu tá falando que tu tá querendo treinar aí com o Júlio, tudo mais 2 vezes por semana, mas tu tem um objetivo de... Tu não é pra competir, É para competir. É pra competir? É para competir. Né? Eu tive, cara, em 2 anos eu tive 3 cirurgias. Sabe, Igor? Foi uma época de muita atribulação. Né? E eu tive lesões, são lesões, por exemplo, pós-Covid. Eu tive uma ruptura de bíceps. Cara, eu tive uma lesão na coxa. Né? Eu fui para a mesa de cirurgia 3 vezes, cara, em 2 anos. Né? E, no entanto, pô, tô aqui e o físico ele tá conseguindo se manter. Né? Tô conseguindo me manter, mas para ele evoluir, eu preciso de uma ajuda, cara. Mas hoje a tua rotina é ir ali fazer um treino que é mais básico, mais rápido, por causa do teu tempo? Tu tá nessa vibe? Na verdade, eu tenho que fazer um treino que eu treino sozinho, eu não posso ousar. Entendi. Então, eu faço aquilo que o Júlio me ensina, por quê? Porque são coisas que eu consigo trabalhar no limite daquilo que eu posso fazer sozinho. Então, eu supino dead stop, uso muita polia, né? Mas, por exemplo, fazer um exercício mais pesado, cara, principalmente para peitoral, eu não tenho coragem. Né? Você sabe que o Covid, como doença inflamatória, né, o problema maior dele não foi necessariamente a manifestação da doença, foi o pós. A gente tem 50 pós-Covid, doenças pós-Covid que acontecem. O que eu e o nosso grupo de cirurgia, o Nion, está estudando hoje? A gente atendeu muita lesão de peitoral, bíceps, tríceps pós-Covid. Por quê? Porque o tendão ele é uma estrutura que tem muito pouca vascularidade. Isso quer dizer que ele tem uma facilidade de romper gigantesca. E o que eu tive? Eu tive uma lesão de bíceps, eu tive uma lesão de peitoral, eu tive uma lesão de quadríceps. E assim, por conta de... E a única coisa que faz sentido naquilo é eu ter tido Covid 2 vezes. Né? Então, ficou alteração inflamatória. Mas isso é um estudo que vocês estão fazendo ainda para determinar. A gente está levantando a incidência disso para correlacionar, para ver se tem correlação. Isso não é só impressão nossa. Porque também a gente está numa fase que todo mundo teve Covid. Sim. Então, falar, então toda lesão, todo mundo teve Covid? Calma, não dá para fazer isso. Mas, por exemplo, a gente fez a cirurgia do peitoral de um paciente há 2 semanas atrás, que a única coisa positiva que ele tinha era um cara que não usava esteroide, treinava com treinador, tinha tudo rotina. Ele teve Covid, parou uma semana. Quando ele voltou querendo fazer o treino exatamente como ele fazia. E durante um supino que ele estava fazendo com a mesma carga que ele fazia, ele rompeu o peitoral quase completamente. Tem algo aí mesmo, né? E, cara, tem alguma coisa... Fora o aumento do número de pessoas lesionadas, né, irmão? Exatamente. Tu sentiu isso? Teve aumento também estatístico, né? Cara, é coisa assim... Muita gente se machucando. De sexta-feira, eu já sei que se eu não marcar a cirurgia, eu sei que até quinta, à tarde, vai aparecer um paciente meu que se machucou. E aí é o mesmo procedimento, a gente marca, né, e o meu dia cirúrgico é sexta-feira. Né? Essa, por um acaso, não teve nada, graças a Deus ninguém se machucou, mas, cara, a gente marca, a gente opera no hospital que é o Moria, né, que é a nossa base, né, e assim, a gente marca a primeira cirurgia às 8h. Só que aí mais um paciente machuca, aí o que a gente faz? A gente marca a primeira cirurgia para começar às 6h, aí atrasa a segunda cirurgia para as 9h, porque a gente gosta de operar cedo. E para mim também é um desafio, porque se a cirurgia começa às 6h, eu acordo às 3h. Porque eu acordo, faço 1 hora de cardio, faço meu treino e vou para a cirurgia, porque eu tenho que ter treinado no dia. Então, tudo fica mais demanda, né? Só que quando você treina, você fica mais atento, né, cara? Entendi. Esse treino que tu faz aí de madrugada é na tua casa? É no meu condomínio. Meu condomínio tem uma academia bem bacana. Né? Que bom. Na época que a gente mudou, né? Tinha poucas famílias, e assim, aquela coisa de prédio, né, cara? Você muda, esse prédio tem academia. Eu cheguei, tinha um supino reto com uma barra vagabunda. Tinha um saco de pancada, que acho que alguém encheu de areia, tava parecendo uma pedra, cara. Se você desse um soco ali, você quebrava a mão. E tinha como é que chama aquele... Tinha um Smith Press. Aí eu peguei, na época eu dava aula para Hammer Strength, falei, gente, vocês conseguem fazer um preço bom aqui nessa sala para montar? Os caras deram 70% de desconto. Eu entreguei para eles o direito de uso de imagem minha dentro daquela sala, então que tivesse meu lá de vídeo, de foto, eles podiam utilizar, né? E a gente montou uma sala animal para o prédio. Para você ter uma noção, o apartamento valorizou em 6% no dia que colocou a sala. Porra!
Maneiro. Então, até os caras que não queriam, eram contra... Ficaram felizes pra caralho. Que falaram, mas eu não uso isso, né? Que é muito difícil lidar isso em condomínio, né? Porque a pessoa, ela pensa só nela e no nariz dela, né? Então, até esse cara, subiu isso, valorizou isso. Pô, cara, o cara botou 300 conto no bolso, assim, não precisou fazer nada. Aliás, precisou, ele pagou 5 prestações de R$250. Entendi. Ridículo, né, cara? Hoje qualquer academia custa 250 conto, 300. E o mais importante, né, irmão? Você arrumou um lugar pra treinar, porque esse homem treina de madrugada. Ele precisava disso. Eu conheci o Muzi, vou te falar como eu conheci o Muzi. Conheci o Muzi no YouTube. E eu conheci o Muzi porque eu assisti nos vídeos de treino dele, tá? Conheci ele assistindo vídeo de treino. E aí, nos vídeos mostrava o relógio. 5 horas, 5h20, ele estava numa academia no Morumbi. A companhia 5 horas, 5h20, ele tava lá na academia. Aí Esses eu olhei daí e era falei assim, eu e o Ziad ainda. Era o Ziad. eu olhei e falei assim, cara, esse médico acorda 5 horas da manhã pra treinar. Esse cara é bravo, velho. Vou acompanhar esse cara, porque esse cara aqui é um cara disciplinado. Esse cara, eu tenho que me ensinar sobre disciplina. Porque eu sou aficionado por disciplina, né, cara? Eu sou uma das pessoas mais disciplinadas que você conhece, pode ter certeza disso. Eu não tenho a menor dúvida, pô. E aí, quando eu vi um médico acordar às 5 horas da manhã pra treinar, mas não é treino, não é ir pra, como ele disse, não é pra academia. É o cara colocando 4, 5 bolachas de 20 quilos pra treinando empurrar nas máquinas de peito, pra empurrar nas máquinas de perna. E jejum. Por que em jejum? Cara, porque eu acordo e não consigo comer. Não Aí tem se nenhuma- comer a não tem letargia, nenhum tudo, não dá. motivo- Eu consigo tomar meu whey Se comer, você isolado. não vai treinar. Cara, não vai. Eu também. Ah, é? Não vai. Eu só treino em jejum também de manhã. Se eu acordar de manhã, é jejum. Do ponto de comer vista no treino, fisiológico, isso se explica pelo seguinte. Toda vez que você come, você faz o teu corpo ele reage fazendo uma coisa que chama recrutamento vascular mesentérico. A comida bate no estômago, você libera colecistoquinina, você libera hormônios de saciedade e aí você libera uma substância na sua suprarrenal que chama somatostatina. A somatostatina, ela vai fazer o quê? Ela vai preparar o seu corpo para fazer digestão. Então o sangue ele vai concentrar todo no mesentério, estômago, intestinos, né? Então o teu corpo vai fazer digestão. Por isso que é importante, por exemplo, você usar o suplemento certo na situação certa. O que o whey isolado consegue? Ele consegue ter uma absorção que se você consumir ele até 14% de concentração, ou seja, 14 gramas para cada 100 ml, ele entra como se fosse líquido. E aí você fala, mas não é energia. Então, mas para você ter energia para treinar, você precisa ter consumido 4 horas antes para fazer glicogênio. Não adianta nada, né? Comer em cima da hora. Eu ia dormir meia-noite, mais ou menos essa hora. A minha última refeição tinha carboidrato. Era o tempo que eu tinha para acordar 4h10, 4h20 mais ou menos. Tomava um shake de whey, com 40 gramas de whey. Só que aí 40 gramas de whey era 350 ml de shake, né? Ia treinar. Aí você fala, por que o whey? Porque o whey ele é estudado não só do ponto de vista de suplemento alimentar, né, ou como se fosse um alimento. Ele é estudado também do ponto de vista de uma substância sinalizadora. Tá? Tem um cara chamado Juha Rumi, ele fez um estudo mostrando que depois de 22 semanas de uso, porque o whey é uma coisa que você vai, é que nem creatina, você começou a tomar, você tem que tomar o resto da vida, porque os benefícios dele vêm com o tempo. Tá? Ele diminui a produção de uma substância chamada miostatina, que é um regulador do músculo. Tudo que a gente faz no nosso corpo, Igor, ele tem uma ação e uma regulação. Então você produz insulina. Junto com a insulina você produz uma molécula chamada SOX3 que regula a sensibilidade do receptor de insulina. Você faz musculação, você libera interleucina 6, que é uma resposta inflamatória que está ligado a que é essa resposta muscular que a gente tem. Dor, rubor, calor, turgor, perda de função. Só que, ao mesmo tempo, você produz miostatina por quê? Você imagina se qualquer coisa que você fizesse, você ganhasse músculo. A gente acha legal pra caramba, mas, cara, que coração que você ia precisar ter para conseguir suprir uma musculatura dessa? O whey protein, o que esse cara, no estudo dele, ele mostra? Que depois de 22 semanas de uso de whey protein, né, e não é muito, 0,5 grama por quilograma de peso corporal, antes do treino, você tem uma inibição parcial de miostatina. Isso quer dizer que o seu treino fica mais eficiente, porque ele tem menos, entre aspas, é como se você desse uma soltada no freio de mão. E essa contrarregulação diminui. Entendi. E na prática, tu cresce mais rápido. Na prática, você recupera melhor e você acaba desenvolvendo músculo, porque o músculo, eles são duas fases. Ele é uma fase líquida e uma fase sólida, a célula muscular.
Célula muscular ela é 75% a 76% líquido, 24% a 25% proteína. Né? E a gente chama a expansão da célula de hipertrofia sarcoplasmática. O desenvolvimento da proteína de hipertrofia miofibrilar. Aquilo que a gente tem, o que a gente quer é hipertrofia miofibrilar, que é um músculo denso, é um músculo com forma, é um músculo forte. Né? Só que para você fazer isso, você tem que trabalhar em condições ideais. Por isso que o fisiculturismo não combina com cigarro, não combina com bebida, não combina com balada, não combina com o dia do lixo, não combina com excesso alimentar. E a gente tem que construir toda uma vida que é direcionada para quê? Para o melhor ganho muscular possível. Por quê? Porque músculo você perde. Você tem noção quanto você perde de músculo por dia? Não faço ideia. A gente perde de 1 a 2% da nossa massa muscular por dia. Na verdade, a gente processa ela. Né? Esse é um estudo de Stuart Phillips e um cara chamado Rasmussen, de 2006, né? 2004, perdão. E eles estudaram o quê? Em que velocidade o seu músculo ele trabalha? Porque o músculo ele não é um prédio que você vai colocando andar. O músculo é que nem uma casa que está em construção e você decide, agora eu vou ampliar o meu quarto. Então imagina que tem 2 pedreiros, um que está quebrando e outro que está construindo logo atrás. Qual é essa velocidade de quebra? É de 1 a 2% da sua massa muscular todo dia. É rápido pra caramba. Pra caramba. Só que se você não tiver controle daquilo que você está construindo, que é o mais difícil, e que vem com a quantidade de proteína, a quantidade de carboidrato, a frequência que você entrega isso, a consistência da frequência que você entrega isso, os fatores que fazem com que você diminua essa entrega, no caso, cigarro e álcool, né? Principalmente o álcool, porque ele produz um metabólito chamado aldeído na sua metabolização e que destrói massa muscular. Né? Se você não cuida disso, o seu músculo destrói, mas ele não renova, porque a velocidade de destruição é constante. É por isso que a gente fala calma para o pessoal. E quando você olha outros trabalhos, então você vai ver, por exemplo, trabalhos mesmo do Stuart Phillips, trabalho do Felipe Damas de 2017, trabalho de Jeremy Lenick, o que eles estimam que demora para você atingir o pico da hipertrofia? Entre 12 e 22 semanas. Vamos cruzar esses dados? Acabei de falar para você que no trabalho do Stuart Phillips e do Rasmussen, você tinha uma estimativa de 1 a 2% de destruição muscular, de processamento muscular por dia. Isso quer dizer que alguma coisa entre 50 e 100 dias, você tem uma musculatura completamente nova, certo? Beleza. 50 e 100 dias, quanto dá isso em meses? Entre 2 e 3 meses, 12 semanas. Interessante. Assim, no caso de vocês, se vocês mantiverem todos os hábitos de vocês, menos o de puxar ferro, vocês vão ficar magrinho que nem o Jean também? Essa é a tendência. Por quê? É? Você precisa provar para o teu organismo que você precisa dessa massa muscular. Porque para o seu corpo, massa muscular é prejuízo. Perfeito. Sim, tu já me falou. O seu corpo, ele quer você sem massa muscular E gordo. e gordo. É um filho Gastão. Exatamente. E essa gordura, para ele, é segurança. Afinal de contas, vai que você não coma amanhã. Nossa, eu tô super seguro. Cara, um ser humano é capaz de... Você tem um estoque bom aí. Um ser humano é capaz de ficar 30 dias sem comer. 30 dias sem comer. Dependendo do estoque. Entendeu? Mas Eu pelo menos consigo 30 dias sem comer. noventinha. Noventinha eu tanco. Só que não fica mais do que 3 dias sem tomar água. É. E essa fisiologia, o seu corpo entende o quê? Eu preciso estocar gordura e massa muscular eu tenho que provar que eu preciso. E como é que você prova que você precisa de massa muscular? Usando. Exatamente. Realizando um esforço ao qual o seu corpo é incapaz de resistir e que ele olha e fala, opa, para esse tipo de esforço eu preciso de uma massa muscular maior e mais forte. Porque também para ele é segurança isso, ele tem que proteger você de lesões. E ensinar o seu corpo a não ter gordura e ter massa muscular, que a gente chama de recomposição corporal, é um processo, como o Ozzy disse, que leva tempo.